Olá a todos, sou a professora Poliana e na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre a BNCC de língua portuguesa, focando principalmente o espaço dedicado ao trabalho com leitura. Sejam bem-vindos e espero que compreendam e aproveitem o conteúdo. Pessoal, eu tenho trabalhado leitura em algumas videoaulas, né? Falado acerca de alguns teóricos que exploraram a área e também acerca de a BNCC como um documento, né, geral que trabalha algumas áreas da linguagem, sendo elas oralidade, leitura, escrita e semiótica. Mas hoje, a minha pretensão é avançar um pouco mais, especificando a maneira, né, o modo como na BNCC são trabalhadas as habilidades e competências no campo da construção e formação leitora. Antes de mais nada, é importante nós fixarmos aqui os conceitos de habilidade e competência, né? Sei que vocês já ouviram e trabalharam isso em muitos conteúdos, né? Então eu vou, assim, fazer uma exemplificação bem rápida para que a compreensão seja relembrada. Suponhamos que eu vá aprender a cozinhar e de repente eu aprenda a fritar ovos, né? Ou a temperar um arroz, que seja. Eu já terei, então, no que se refere a habilidades culinárias, a habilidade de fritar um ovo e de preparar um arroz. Isso quer dizer que eu sou competente para abrir um restaurante? Claro que não. Essa é a diferença entre habilidade e competência. A habilidade, ela se refere à capacidade de você ser hábil em determinado aspecto de uma função. E a competência já se refere a algo maior, a um todo, né? Então, para ser competente em algo, eu tenho que acumular inúmeras habilidades. Portanto, eu só serei competente para ser chefe de cozinha se eu dominar centenas de habilidades referentes à culinária. Logo, eu só serei competente do ponto de vista leitor, ou seja, eu só serei letrado, no sentido como eu venho trabalhando com vocês algumas aulas, se eu dominar inúmeras habilidades de leitura. Então, habilidade é aquilo que, né, me fará competente para algo, desde que eu domine inúmeras delas, né? Então, eu teria de dominar inúmeras habilidades de leitura para me tornar um leitor competente, né? O que nós temos muitas vezes hoje são crianças que dominam determinadas habilidades de leitura, mas não são leitoras competentes, né? Porque elas não dominam todas as habilidades necessárias para a competência daquela ação. Espero que tenha ficado claro. Por isso, a BNCC, no que se refere à leitura, ela traz determinadas habilidades que a criança deve dominar de acordo com o ano, né, cursado, com a maturidade psicológica, e a gente entra ali no Jean Piaget, então há uma maturidade cognitiva para se dominar algo, né, também. Mas há os estímulos, né, necessários para que isso ocorra. A gente entra em Vygotsky, a criança só vai aprender também se for estimulada, receber determinados estímulos. E a BNCC se divide assim, então, em determinadas habilidades para ano série, para que se construa determinadas competências, né? Isso ocorre em todas as áreas da linguagem. Eu vou dividir os vídeos em determinados
anos e séries, assim. Então, hoje, eu vou trabalhar com vocês as principais habilidades para primeiro e segundo ano, e posteriormente eu trabalho as habilidades de terceiro, quarto e quinto anos, tá? Para que fiquem um pouco mais claras. Mas essas habilidades, elas são divididas também na BNCC em determinados campos. Então, a gente tem o campo da vida cotidiana e as habilidades de leituras para esse campo, o campo da vida pública e as habilidades de leituras para esse campo, o campo das práticas de estudos e pesquisas e as habilidades de leituras para esse campo, e o campo artístico literário e as habilidades de leitura para esse campo, né? De forma que o sujeito ele seja formado como alguém capaz de ler todos os textos, todos os gêneros, em todas as áreas da sua vida, porque ele vai tanto precisar desenvolver habilidades na vida cotidiana, dentro de casa, no campo do trabalho, no campo do estudo, e também uma pessoa que saiba lidar bem com a leitura no campo da formação intelectual, né? Então, assim, a primeira questão relativa ao trabalho com textos é que as crianças do primeiro ano, muitas delas ainda não sabem ler. Isso não quer dizer que não se trabalhe leitura com elas, né? Porque a BNCC sempre trabalha com a ideia de que tudo parte da leitura. Então, a primeira coisa que o professor deve fazer com uma criança no primeiro ano da educação básica é levá-la a entender que o texto, ele pertence a determinado gênero, então ele foi produzido por alguém para determinada função, né? Então, uma carta, ela tem uma determinada função, um bilhete, uma função parecida, uma canção tem outra função, não a função da carta, né? Do mesmo modo que uma receita também não tem a mesma função que uma canção. Então, a primeira determinação da BNCC é que a criança entenda que cada texto se organiza a partir de enunciados, mas esses enunciados têm intenções e funções diferentes, né? Diversificadas. E aí a gente adentra os gêneros do discurso. Uma outra situação também que o professor tem de trabalhar logo de cara com a criança são as questões das mídias digitais. As crianças, aos 6 anos, elas trabalham já, elas vivem já, né? Elas têm acesso, a maioria delas, a celulares, e a celulares com redes sociais. E nas redes sociais elas também, mesmo que não leitoras, elas já têm contato com determinados textos e gêneros, né? Então o professor também ele tem de trabalhar os gêneros analógicos, como eu já disse aqui, mas os gêneros digitais. Localizar informações explícitas, mas também informações implícitas, né? As informações explícitas são aquelas que estão na cara da criança, né? A gente chama de D1s, escritores 1, na leitura, né? Aquela informação mais básica. Então, se eu pergunto qual a cor do cavalo branco, uma piada antiga, né? De São Pedro, a criança tem que saber que é branco. Pode parecer absurdo, mas nós temos pessoas que chegam no Enem e erram questões como essas, né? Você faz a leitura de um texto e se pergunta algo que está escrito no texto e a pessoa não entende. É o erro mais básico de leitura e muito comum. E as informações implícitas, que são aquelas que estão nas entrelinhas, escondidas no texto. Eu trabalhei com vocês aqui na aula anterior, eu contei, né? Eu narrei uma história do Machado de Assis, que foi Missa do Galo. Quantas coisas implícitas estão ali, né? Então, preciso sim trabalhar na criança a astúcia para que ela compreenda isso que está escondido, que não está dito, né? Paulo Freire falava, né? A criança tem uma certa ingenuidade. E cabe ao professor tirá-la desse mundo ingênuo, né? E levá-la a um mundo de expertise, né? De maior entendimento das coisas. Então, localizar informações explícitas e implícitas é uma habilidade na educação básica, que tem de ser construída na educação básica já no primeiro ano. A leitura também nessa fase, ela sempre vem atrelada à parte visual, né? Livros, enfim, tudo que se trabalha nesse período também tem muitas figuras.
Então, o professor ele tem que trabalhar essas figuras com a criança até para criar as expectativas de leitura, né? A partir das figuras, ela já pode construir por si mesma possíveis inferências acerca daquilo que ela vai ler. Então, estabelecer expectativas do texto, né? O que você acha que esse texto vai falar? Pela imagem que você enxerga aqui, o que você acha que isso quer dizer? E aí o autor ele vai criar expectativas para a leitura, o que é muito importante. Ele faz por meio da capa, ele faz por meio do sentido geral desse texto. E a partir disso criar inferências, né? Que também vai te ajudar na leitura posterior dessa história. A criança muitas vezes não sabe ler, então é necessário sim que ela tenha acesso ao texto, mesmo que ela não domine ainda, né, essa palavra. Daí vem as cantigas, as piadas, os trava-línguas, as anedotas e todo tipo de texto que a criança memoriza. Então, a leitura, segundo a BNCC, se trabalha assim, né? Você leva a criança a memorizar uma cantiga, uma quadrinha, e você entrega para ela esta quadrinha escrita, né? Ela vai com o dedinho ler, mesmo que ela não compreenda totalmente aquelas palavras. Mas ela já decorou aquela cantiga, né? Esse ato ali vai mostrar para ela o caminho da fluência, né? Da leitura fluente. Porque também, quando você lê alguma coisa e a leitura não flui, você se desmotiva a ler. Então, construir a fluência da leitura é muito importante. E se faz muito por meio desses textos curtos, cheios de rimas, que a criança já conhece, já decora, né? E que ela vai agora tentar dar um significado ali ao significante das palavras que ela visualiza. Então, também é muito importante esse processo ali logo no primeiro aninho. Agora, a questão da seleção dos textos, né? É importante fugir um pouco do livro didático, né? O livro didático, ele existe, alguns autores não concordam com ele, acham que ele acaba prendendo o aluno muito, né? A um livro só, o professor é um tipo de aula apenas. Eu acho que nós não temos maturidade para não ter livros didáticos ainda, né? Não temos tempo de planejamento de aula, não temos bibliotecas que nos permitiriam a quantidade de livros necessários a uma criança, enfim, a uma turma. Mas é importante que o professor fuja do livro didático, né? Que não trabalhe só gêneros que estão ali no livro em si, né? Vou falar mais isso em outras aulas quando eu trabalhar aqui a questão da biblioteca. Mas assim, quais são os gêneros necessários ali para o desenvolvimento da leitura em primeiros e segundos anos da educação básica? Bom, no que se refere ao campo da vida cotidiana, quadrinhas, tirinhas, e aí você vai trabalhar os balõezinhos, o significado de cada um deles, parlendas, trava-línguas, cantigas, enfim, todo esse emaranhado de textos que existem e são muito conhecidos no campo da oralidade, né? E a criança muitas vezes já domina esses textos. Eles têm que ser trazidos agora para o campo da leitura numa tentativa de criar fluência na criança. Também numa tentativa de trazer textos que ela aprendeu em casa com os avós, com os pais, em meios digitais, né? E que agora ela vai visualizá-los através da escrita, né? Na tentativa ali de construir mesmo o leitor, né? De palavras. No campo da vida pública, os tipos de gêneros mais comuns são os slogans, os anúncios, as campanhas de conscientização, os cartazes, os folhetos, né? O professor vai ler com a criança, e as leituras aqui são muito coletivas, textos que estão na sociedade, muitas vezes, de caráter descritivo, injuntivo, prescritivo, e que são visualizados por ela ali o tempo todo, quando ela anda na rua, enfim, né, dentro da escola, quando ela encara um mural. Então, ali são os textos da vida pública, textos curtos, né? Depois eu tenho ali os textos relativos ao campo de estudos e pesquisas, porque a BNCC entende que na sociedade atual você vai conjugar o verbo estudar no gerúndio, né? Você não estuda só na escola, não estuda só na faculdade, você vai estudar a vida inteira.
eu estudando, porque a sociedade muda muito depois da Revolução Digital e as pessoas têm que se adaptar o tempo todo às novas mídias, aos novos gêneros, então elas têm que estar sempre estudando. Então, nasce esse campo ali dos estudos e pesquisas, e a criança de primeiro e segundo ano, ela já tem que ser trabalhada no sentido de se tornar uma pesquisadora, alguém que estuda por si, né, que caminha sozinha, mesmo sem a escola, mesmo sem o professor, não agora, mas será assim no futuro. Então, ali eu tenho já uma criança que tem que trabalhar diagramas, verbetes, experimentos científicos, mesmo que muito simples, e trabalhar-se muito com a criança a questão do enunciado de tarefas, né? Quando uma tarefa pede algo, ela tem que interpretar o que está sendo pedido ali. E no campo artístico literário, né? Que é ali a formação da criança no sentido reflexivo, em que ela será alguém capaz de refletir sobre a sua própria existência, mas também alguém que vai construir uma estética, né, de leitura, em que ela vai se tornar um pouco mais erudita, um pouco mais culta nesse campo, abrindo a sua escuta, né, a sua capacidade leitora para a construção estética mesmo da língua, no sentido mais artístico. Então aí eu tenho os contos de fadas, né, para as crianças de 6, 7 anos. Eu tenho os poemas, então é muito importante trabalhar os poemas visuais, as rimas. Esses são os gêneros principais para se trabalhar no primeiro e segundo anos da educação básica, deixando bem claro que na BNCC também não se privilegia somente alguns gêneros. Então o professor tem muita liberdade para entender a maturidade daquela turma e trazer outros gêneros, se assim a turma quiser, estiver preparada, né? Mas assim, de maneira geral, as habilidades então estão referentes à questão do entendimento de que o enunciado se organiza no gênero, de que o gênero tem uma determinada intencionalidade. As habilidades estão relacionadas também à questão de estabelecer expectativas e inferências a partir da visualização de figuras, imagens. A questão de localizar informações explícitas e implícitas, né? O entendimento ali da organização da escrita, que ela começa da esquerda para a direita, de cima para baixo também. E o reconhecimento de diversos gêneros, né? Sejam eles do campo da vida cotidiana, o campo da vida pública, o campo da vida de campo de estudos e pesquisas e o campo artístico literário. Inúmeros gêneros que se dividem nesses campos todos, lembrando que no meio desse processo todo acontece a própria alfabetização, né? Então, você não espera a criança ler, né? Para levar os textos, você leva os textos durante o processo para que ela aprenda a ler não palavras, mas que ela aprenda a ler enunciados com sentido prático. Lembrando que no meio disso tudo, as mídias digitais têm que ser inseridas, né? Porque as crianças já dominam as mídias digitais e elas não entendem o mundo só como um espaço analógico. Para essa geração, o mundo já tem um outro espaço de vivência que é também digital. Não adianta negar isso, né? Não adianta fechar os olhos a essa questão, né? E dizer simplesmente que no passado é que era bom. Cada tempo, a sua história. Obrigada, pessoal. No próximo vídeo eu vou trabalhar as habilidades e competências referentes ao terceiro ano da educação básica.